Olá, seja bem-vindo a mais um curso de macros e VBA do Excel. Meu nome é Alessandro Trovato e você está vendo que a minha área de trabalho está um pouquinho diferente da anterior. Acabei de gravar um curso completo de Excel avançado para ser comercializado pelo portal Curseduca. Esse curso está atualmente em edição e eu acredito que no mais tardar no final do mês de agosto ele já estará disponível para venda. Esse é um curso completo, muitos mesmo me pedem para que eu fornecesse cursos completos para aquisição. Mas como eu não tenho estrutura e não tinha interesse ainda em fazer esse projeto, a Curseduca me convidou para gravar esse curso completo e disponibilizar em seu portal. Nós vamos trabalhar nesse treinamento com funções que eu não trabalhei nas nossas aulas no YouTube. Alguns conceitos você vai ver que são muito parecidos. As aulas são totalmente inéditas, com conteúdos totalmente gravados, né, com outra forma de explicar. Lá você vai encontrar funções que você não viu nas aulas minhas no YouTube, como importação de dados externos, importação de arquivos de texto, de bancos de dados Access, importar valores diretamente da internet, importar páginas da internet. Nós vamos ver funções como a função escolher, nós vamos trabalhar bastante com desloque, eu vou falar sobre cenários e vou falar também sobre consolidação de dados. Falarei sobre tabelas, que é um recurso muito importante, muito legal do Excel, e outras dicas que normalmente eu não tenho nas minhas aulas no YouTube. Agradeço ao pessoal da Curseduca por esse convite. O curso ele tem 37 aulas, então você logo vai poder acessar o portal da Curseduca e adquirir esse curso para seu treinamento. Espero que goste do material, fiz com muito carinho. Algumas coisas são bem próximas do YouTube, mas com certeza tem muito material, muita novidade nesse treinamento. Vamos à nossa aula de macros e VBA. Agora sim, utilizando o meu papel de parede normal tradicional. Finalmente chegamos num ponto do curso de macros e VBA que muitos mesmo estavam me pedindo, que é sobre formulários. Como eu falei, o curso de macros e VBA ele não pode ser considerado completo. Esse curso ele tem muito conteúdo que ainda vai ficar de fora porque é impossível você conhecer ou dominar totalmente macros e VBA. Eu, particularmente, já desenvolvo planilhas há bastante tempo, conecto minhas planilhas com servidores Oracle, conecto com diversos aplicativos de mercado, com SAP, faço conciliações bancárias, planilhas absurdamente grandes. Inclusive, eu vou colocar uma planilha muito fácil, muito bacana que eu fiz para controle de um consultório médico. Vou gravar um vídeo específico explicando essa planilha para publicar no YouTube. E você vai ver que formulários é um recurso muito completo. Você pode deixar a sua planilha com cara de sistema. Mas, é claro, Excel é uma ferramenta de apoio. Sistemas, quando você tem muita complexidade nos seus dados, valem a pena ser desenvolvido utilizando banco de dados, relacionamento de tabelas e tudo aquilo que um sistema de banco de dados pode lhe oferecer. Mãos à obra, vamos abrir então aqui o Excel, vamos falar um pouquinho de formulário. Como é que eu faço para colocar um formulário na minha planilha? Vamos abrir aqui um projeto novo. Esse projeto vai ter um botão, nós vamos colocar aqui um botão apenas para chamar o meu primeiro formulário. E como é que eu faço para criar um formulário dentro do meu projeto? Vou colocar aqui carrega. Um formulário, se nós clicarmos duas vezes no botão, é algo que precisa ser inserido no nosso projeto do VBA. O formulário não vem por padrão. Nós precisamos, veja só, quando eu estou com a planilha aberta, clicar em inserir e escolher o item User Form. Esse User Form é o formulário que nós vamos trabalhar na nossa aplicação. É aqui que normalmente você vai colocar botões de controle para pedir fazer o cadastro de pessoas, fazer algo que a sua planilha normalmente não fez, ou algo que eu não consigo colocar no botão. Geralmente, os formulários são utilizados para input de valores, quando alguém precisa inserir uma informação a ele. Aqui, nós temos algumas propriedades do formulário, antes de nós começarmos aí a programar efetivamente ele. A primeira é o nome do formulário. UserForm 1 é o nome que a aplicação dá para esse formulário. Você pode vir aqui nas propriedades dele e alterar. Geralmente eu chamo ele de FRM, principal, FRM menu. Eu dou sempre um nome diferente para o meu formulário para identificá-lo. Quando trocamos o nome, você vai ver aqui na janela do gerenciador do projeto que o seu formulário aparece como um item específico do projeto. Se você por um acaso fechar essa janela, não se preocupe, basta você dar dois cliques sobre o FRM menu ou sobre o seu formulário para que ele seja exibido na tela.
Toda vez que você vai trabalhar com um formulário, você pode colocar neste formulário controles, como esses que estão aqui na caixa de ferramentas. Se você não estiver vendo a caixa de ferramentas quando clicar no seu formulário, procure aqui na barra de ferramentas e clique neste botãozinho para que a caixa de ferramentas seja aberta. Todos esses botões podem ser colocados dentro de um formulário. Um deles é esse chamado de rótulo. Vou clicar aqui e vou adicionar um rótulo no nosso formulário. Além do rótulo, vamos voltar aqui para o formulário. Quando eu clico sobre ele, nós estamos vendo aqui embaixo a propriedade do formulário. Quando você clica em objeto, você está vendo as propriedades desse objeto. No caso do formulário, além do nome dele, você pode trocar o título desse formulário aqui na parte de cima. Ele está configurado, ele está sendo chamado de user form. Eu posso vir aqui até a caption e trocar. Por exemplo, primeira aplicação de formulário. O seu formulário, você pode redimensioná-lo no momento da criação para que a informação que você queira que apareça fique exatamente no tamanho ideal, ou você pode deixá-lo, redimensioná-lo de acordo com o número de controles que você vai adicionar a ele. Algumas propriedades do formulário são importantes, como, por exemplo, quando eu estou arrastando esse formulário aqui para a direita para a esquerda, existe uma propriedade aqui chamada width, que aumenta e diminui conforme eu arrasto o meu formulário. Height é a altura, então conforme eu vou aumentando ou diminuindo a altura, eu tenho aqui este parâmetro. Quando eu clico no formulário, nós temos o back color. Clicando sobre esse controle, você pode trocar a cor do seu formulário. Normalmente eu deixo os meus formulários com fundo branco. O mesmo ocorre com os objetos. Vamos apagar esse objeto, vamos falar dele já já. Seu formulário, então, ele tem algumas características. Você pode habilitar o seu formulário, você pode trocar a fonte dele, você pode vir até aqui no final e dizer que o seu formulário ele não pode ser redimensionado. Vamos procurar aqui a propriedade. Não há uma propriedade do VBA para dimensionamento. Lembrei disso. Quando nós abrimos um formulário do VBA, se você quiser executar o seu formulário, você pode clicar aqui no botão Play. Ele não é redimensionável, ele é de tamanho fixo. Você, para redimensioná-lo, deve, no projeto, criar já no tamanho desejado. Os controles. Tudo aquilo que você vai fazer com o seu formulário, você pode criar, você pode ir adicionando controles a ele. Vamos criar aqui um controle, um label, e vamos colocar um botão. O que nós vamos fazer nesse caso? Quando eu clicar neste botão, vou clicar uma vez, ele vai escrever aqui dentro desse label. Vou apagar esse texto. Note que eu posso apagar a propriedade de um label utilizando aqui o caption, limpando a propriedade caption. Todo controle, todo objeto tem um nome. Esse label, quando foi inserido, ele veio sendo chamado de label 1. Eu posso apagar, colocar aqui LBL, nome, e dar um Enter. Você não pode dar espaços no nome de um objeto. Esse botão, ele chama-se Command Button 1, mas eu posso chamar de BT Executa, um botão que vai executar o meu comando. Um formulário, quando você clica aqui para executar, ele é exibido na tela. Mas só clicar no botão não vai fazer nada porque nós não temos um código associado a ele. Para que eu possa executar um comando num botão, eu preciso dar 2 cliques sobre ele e abrir o código aqui que ele vai executar quando esse evento clique do botão for chamado. O evento clique justamente é aquele em que você clica no botão e ele vai executar o comando que está aqui dentro. O que eu gostaria de fazer? Quando você vai se referenciar a um objeto que está no seu formulário, geralmente nós escrevemos o nome do formulário, veja só, frm menu, ponto. Assim que eu coloco o ponto, todos os objetos que são aplicáveis àquele menu estão abertos, estão aqui sendo exibidos. Eu quero que aquela label, a LBL nome, veja só, ponto caption seja igual à primeira instrução. Seria o equivalente ao Hello World, que nós encontramos em diversas línguas de programação. Só isso. Vamos ver se funciona? Se você vier então aqui no seu formulário, ou se você simplesmente der um play aqui no seu projeto, ao clicar sobre o botão Escreva, você vai fazer com que a sua primeira instrução seja escrita no label. O evento clique do botão executou a troca do caption do meu botão para a primeira instrução. Nesse formulário, se você quiser colocar aqui um botão Sair, eu posso clicar sobre o botão,
dar um clique aqui nele, redimensioná-lo e criar um botão chamado Sair. Esse botão chamado Sair, vou colocar aqui um nome para ele, BT Sair, para facilitar a identificação de dentro do código, né? Assim que eu clicar 2 vezes no botão Sair, nós vamos programar agora o evento clique do botão Sair. Para fechar um formulário, para você tirá-lo da memória, você deve dar um comando chamado de unload. Como esse botão Sair está dentro de um formulário, eu posso digitar simplesmente isso, unload me, que ele vai fechar o formulário em que ele está inserido. Se nós dermos um F5 para executar a aplicação, você vai ver o escreva, que está aqui, e nós temos o botão Sair. Um clique no botão Sair vai fazer com que o seu projeto seja encerrado. Quando você está aqui na sua planilha e deseja carregar um formulário, uma das formas de fazer isso é programando o botão que você inseriu na sua aplicação. Se eu entrar aqui no modo Design e der 2 cliques no botão Carrega, note que nós vamos trabalhar agora com os comandos clique deste botão. E eu posso chamar esse botão da seguinte forma, frmmenu.show. Prontinho. Esse comando faz com que o meu formulário seja exibido quando esse botão seja pressionado. Vamos ver? Estou na minha planilha, clico no botão. O formulário então é exibido. Posso executar uma ação do meu formulário e em seguida clicar no botão Sair para fechá-lo. Clico em Carrega e aí está o ciclo. Eu abro o formulário e eu fecho o formulário. Tudo isso de forma simplificada. Os formulários eles são utilizados basicamente para que você possa entrar com informações aí, né, no nosso programa, na nossa planilha. Se eu voltar lá para o nosso ambiente do VBA, veja só, Alt F11, se eu clicar 2 vezes no Form Menu, eu posso colocar um botão aqui novo chamado Limpar. Limpar. Esse botão Limpar vai limpar aquilo que a instrução, aquela primeira comando de escreveu aqui no nosso label. Se eu der 2 cliques no botão Limpar, eu posso escrever então aqui frmmenu.lblnome, que é o nome do meu controle, né, o nosso label, .caption igual a nada. Essa instrução vai deixar em branco a caption do nosso controle lblnome. Vamos ver se isso dá certo? Venho para o formulário, pressiono F5 ou clico no botão executar. Quando eu clico em escreva, ele vai escrever aquela instrução que eu programei. E quando eu clicar em limpar, ele vai limpar aquele label. Então eu posso, veja só, através de simples botões, realizar algumas pequenas ações na minha planilha. Clicando no botão sair, eu vou sair do formulário. Eu acho que uma interação bem bacana que nós temos na planilha com formulários é a possibilidade desse formulário ser exibido assim que a planilha é aberta. Vamos ajustar aqui um pouquinho os controles, né? Que eles vamos começar a ser um pouquinho mais policiados. Podemos fechar. Podemos melhorar um pouquinho a visão aí do nosso formulário. Mas isso não tem muito o que fazer. Prontinho. O que nós vamos fazer agora? Eu quero que esse formulário seja aberto automaticamente toda vez que eu abrir a planilha. Se eu eliminar esse botão no modo Design, né, se eu eliminar isto aqui, nós podemos chamar esse nosso formulário na abertura do nosso arquivo. Como fazer isso? Alt F11, nós vamos entrar aqui na nossa pasta de trabalho, no gerenciador de objetos, e assim que essa workbook, né, workbook é a nossa pasta de trabalho, lembre-se disso, ela for aberta, eu quero executar uma ação. Que ação vai ser essa? Essa ação vai ser o frmmenu.show. Bom, só isso é necessário, Alessandro, para carregar o arquivo? Vamos ver? Vou salvar essa planilha. Depois você vai poder fazer o download dessa planilha lá na sua área de downloads, lá no meu blog. Detalhe importante, né? Vamos salvar aqui como pasta habilitada para macro. Ótimo. Assim que eu fechar a minha planilha e abri-la novamente, será que esse menu vai ser exibido? Foi. Aqui está ele. Eu posso então executar a ação, fechar a ação, veja só, independente da minha aplicação. Vou sair e temos de volta a nossa planilha.
Entendeu o conceito? Isso não funciona se, por exemplo, o seu Excel estiver com as opções definidas aqui na central de confiabilidade, configurações de macro. Se você estiver desabilitando as macros com notificação, não vai dar certo. É importante até que você oriente os seus usuários que vão consumir as suas planilhas com macro. Toda vez que alguém abrir uma planilha com macro, o Excel vai bloquear a execução da macro e a segurança vai ser impedida aqui. A segurança do aplicativo não vai deixar ela ser executada, certo? Se você habilitar o conteúdo, o menu vai ser exibido, mas muitos usuários não têm essa percepção. Recomende então que os seus usuários entrem aqui em Arquivo ou no botão Backstage, cliquem em Opções e na central de confiabilidade, mude nas configurações da central que as macros devem ser habilitadas, né? Todas as macros devem ser habilitadas. Isso é muito prático, pois quando você fechar uma planilha e abrir uma planilha que tenha menus, esses menus sejam abertos de forma automática. Outro detalhe importante, veja só, eu vou sair. Eu gostaria então agora de carregar esse meu menu de novo. Eu não consigo, não tenho mais botões para carregar. Eu posso associar teclas de atalho no Excel e trocar as funções da tecla de atalho. Esse é um recurso que você tem que tomar um certo cuidado. Veja só, normalmente eu utilizo o Ctrl Q ou a tecla F3 para abrir os menus, mas o F3 substitui aquela inserção de nomes que tem um nome definido na planilha. Quando nós abrimos um arquivo, eu posso incluir aqui uma remodelação de uma tecla de atalho. Eu posso dizer assim para o Excel, application.onKey. OnKey é uma ferramenta, né, do próprio Excel que permite reatribuir uma propriedade da ferramenta. Por exemplo, eu quero que toda vez que a tecla F3 for pressionada, F3, fecho aqui, vírgula, ele execute um procedimento. Essa procedure vai se chamar showForm. Nós não criamos ainda esse procedimento, tá? O que nós vamos fazer é criar esse procedimento na sequência. Toda vez que o Excel abrir, ele vai associar a tecla F3 do meu teclado a esse evento chamado de showForm. Se entrarmos agora aqui no menu Inserir e inserirmos um módulo, nós vamos programar este showForm, que nada mais é do que uma sub. A sub showForm vai ser o seguinte, vai ser o meu form, frm menu, ponto show. Prontinho. Por enquanto, se nós pressionarmos a tecla F3 aqui no Excel, não vai acontecer absolutamente nada, porque a tecla F3 ainda não foi programada. A tecla F3, por padrão, cola uma célula nomeada. Se eu salvar essa nossa planilha e fechar e abri-la novamente, assim que essa planilha for aberta, a tecla F3 já está pronta para abrir esse menu. Vou sair, vou pressionar a tecla F3 e veja que ele está aberto. Sair, apertei a tecla F3 de novo e está aberto o meu menu. Normalmente eu coloco no usuário, para o usuário, uma mensagem no rodapé dos meus formulários indicando, querem ver? Eu vou clicar aqui no objeto, vou inserir um rótulo e esse rótulo vai ser F3 exibe este menu. Abro um pouquinho a mensagem. Quando você tem um label, você pode clicar sobre ele e, nas propriedades desse label, formatar a fonte. Por exemplo, vamos colocar aqui uma fonte em negrito, tamanho 10, e negrito para dar um destaque. Essa mensagem alertaria o meu usuário em que eu posso pressionar o F3 para exibir esse menu a qualquer momento. Vamos ver se dá certo. Vamos puxar o botão sair para cá. Vou fechar, vou salvar e vamos fechar a nossa planilha. Assim que eu pressiono, então, aqui a tecla Arquivo, vamos fechar o Excel, vamos abrir o menu vai aparecer. Assim que eu saio e pressiono a tecla F3 de novo, eu tenho acesso à minha aplicação. Entendeu o conceito? É assim que nós trabalhamos com menus do Excel. Nessa primeira aula, eu quero que você aprenda simplesmente a fazer isso. Crie um menu simples, arraste os controles para dentro dele, porque a partir da próxima aula nós vamos utilizar já na prática como fazer para cadastrar informações nas nossas células utilizando menus como entradas. Espero que tenha gostado dessa aula.
Não esqueça, em breve minhas aulas estarão disponíveis no portal Curso Educa e um grande portal mundial que está entrando no Brasil também me convidou para gravar aulas. Estou vendo um conteúdo completamente inédito, feito para alguns nichos de mercado, e você logo logo terá mais informações sobre isso também. Um abraço, até nosso próximo encontro.